e a mesa, e passo a palavra, então, ao Fernando de Melo Franco. Aí. Bom, bom dia para todos vocês. Muito obrigado pelo convite, Luiz Nassif, de estar aqui conversando com todos. E eu acho que o prefeito Haddad já colocou, talvez, a questão central de todo esse debate. Eu vou tentar aprofundar algumas questões, mas para isso eu vou precisar um pouco resgatar algumas coisas que ele falou, né? Eu acho que a gente ouviu muito no passado de que governar era abrir estradas, né? E a versão municipal dessa máxima é que governar é abrir avenidas de fundo de vale, túneis e viadutos. E essa talvez seja uma máxima que pautou a história do Brasil no último século, que talvez seja o ponto de maior reflexão e crítica que a gente tem que fazer. No começo da gestão Haddad, a males que vem para o bem, né, e todos os movimentos que a gente assistiu em 2013 e agora essa falta orçamentária, de certa forma, amarrou a possibilidade da gestão pública de empreender com muita velocidade, muita intensidade, investimentos na expansão da infraestrutura de uma forma geral, ou seja, em fazer obras que nós sabemos são fundamentais. Mas esse contexto muito específico possibilitou que, de fato, a gestão se consolidasse na tentativa de uma outra forma de fazer política, não mais de abrir estradas, mas, de fato, enfrentar talvez o que seja a grande questão, o grande desafio da cidade contemporânea, que é operar nas formas de uso da cidade e não nas formas de construção de mais infraestrutura na cidade. E eu acho que esse é o debate. É o debate de como a gente vai repactuar as formas de uso de uma cidade, ainda que precária e muito precária, uma cidade que a gente pode falar relativamente consolidada. Então, o que nós temos em São Paulo é a necessidade de transformar e qualificar a cidade por dentro, por sobre um território já bastante alterado pelas ações humanas. E esse, então, é, talvez, o grande mote que vai conduzir toda a política urbana, né? Como fazer essa pactuação da renovação das formas de uso. O prefeito Haddad já colocou uma certa dualidade muito bem exposta entre, de um lado, os esforços pela regulação das formas de uso do privado sobre o privado e, de certa maneira, as peças de lei e, no caso específico da política urbana, o plano diretor já aprovado e o zoneamento agora em discussão, o Código de Obras também em discussão e os planos regionais que virão no ano que vem, eles, de certa forma, dão instrumentos para que a prefeitura possa justamente estabelecer formas de maior controle dessas leis necessárias, esses instrumentos necessários para controlar as formas de uso do privado sobre o espaço privado. E um dos grandes méritos da gestão é que, ao termos aprovado o plano diretor em 2014, a gente está tendo tempo de regulamentar o plano diretor e de implementar coisas que são muito caras, entre elas o próprio instrumento da função social da propriedade, que depois, se for o caso, eu posso até falar dos avanços que isso está trazendo. E, do outro lado, a gente tem, então, como o prefeito colocou, a questão da pactuação das formas de democratização do espaço público. O debate, se a gente vai usar as nossas exíguas ruas para mais carro, ou mais ônibus, ou mais bicicleta, ou mais pedestre, ou mais arborização, ou mais fiação das concessionárias. O debate se a gente vai abrir ou vai fechar a Paulista, se a gente vai usar o Minhocão para carro, se a gente vai demolir ou se a gente vai transformá-lo num parque. As formas de regulação do carnaval de rua, da arte de rua, entre inúmeras outras manifestações que estão havendo no espaço público, é um debate muito importante, que visa, de um lado, transformar espaço público, uma materialidade, em domínio público, que é a forma de uso dessa materialidade. Essa é
talvez o ponto central. E nessa construção, ou até eu diria na reconstrução do domínio público, a necessária disputa por esse espaço exíguo e a necessária democratização e mediação dessa disputa, que é um papel do poder público, e é isso que a gente vem fazendo com uma série de ações, sejam regulatórias, sejam, inclusive, incentivos a acatar, acolher inúmeras manifestações espontâneas da sociedade, como, por exemplo, os parques, regulamentá-los, organizar a maneira para que, então, eles possam se replicar e até não apenas contar com a ação do privado, mas também contar com a ação pública para instalá-los, por exemplo, em áreas onde o privado não tem condições ou interesse propriamente de fazê-lo. E eu poderia aqui listar uma série dessas ações onde justamente a gente está reconhecendo, acatando, conversando com a população, criando as formas de regulamentação e multiplicando essas ações para fortalecer essa reconstrução do domínio público. Agora, tem uma questão, então, que fica muito importante, essa é uma estratégia muito consciente que nós estamos adotando e que está expressa no plano diretor e que está expressa no zoneamento. Se de um lado a gente tem o privado e do outro lado a gente tem o público, talvez a principal estratégia onde as ações regulatórias da prefeitura deveriam incidir exatamente no vínculo entre um e outro, no espaço, nessa fronteira, nessa borda de fricção entre um e outro. E o plano diretor coloca algo muito importante que, sabendo que é absolutamente inoperante e indesejável a gente regular tudo que o privado vai fazer no privado, inclusive a cor da fachada, a gente, então, centra os nossos esforços regulatórios nos incentivos para que o ponto de contato entre cada edificação, entre cada empreendimento, se relacione de outra maneira com o espaço público, ou seja, onde o edifício toca o chão da cidade. E aí que a gente, então, coloca incentivos para favorecer que os edifícios retornem à possibilidade de uma interação, de uma construção, de uma troca com a rua, que criem fachadas ativas, colocando atividades que se relacionem com a rua, que criem fruição, que criem espaços públicos, que criem uma série de dinâmicas que vão, então, justamente estabelecer essa ponte, esse vínculo entre o privado, entre o público. Isso é absolutamente estratégico e é, talvez, uma postura importante, né, que relativiza o poder totalitário de um planejamento, que eu concordo com a Hermínia, abunda, é excessivo em São Paulo, com uma visão estratégica que vai reconhecer aquilo que, de fato, cabe na mão de um gestor público e aquilo que, de fato, vale pesar as suas intervenções e induções. Bom, dito isso, é importante a gente colocar que toda a revisão do marco regulatório da política urbana ela está sendo construída a partir de algo que é fundamental, que não é fazer um cardápio de instrumentos, regras, normatizações e parâmetros. Muitas vezes eu vejo até a minha equipe mesmo apresentando algumas pessoas o que está acontecendo enquanto um cardápio. Não, não é isso. O que está sendo feito, a revisão, é buscar construir e consolidar, a partir de um amplo debate com a sociedade, uma visão de cidade. Se a gente não tiver essa visão de cidade, as regras não vão servir para nada e elas não serão compreensíveis. Onde a gente quer chegar na aplicação de tudo isso? As regras, as normas, são instrumentos, não são fins. E que visão de cidade é essa? É importante a gente entender o contexto de São Paulo para isso. Em primeiro lugar, nós estamos tendo um fenômeno demográfico muito interessante, muito singular. A taxa de crescimento está caindo, a taxa de fecundidade está abaixo da taxa de reposição, o saldo migratório é negativo, a cidade está perdendo gente, a gente sabe que por volta de 2040, 2045, a gente vai ter uma inflexão na nossa curva de crescimento e a população vai começar a cair. Então, o que a gente está fazendo não é favorecer o adensamento ilimitado da cidade. Isso não tem sentido, não vai ter gente para ocupar no futuro tudo isso. O que a gente está tentando fazer justamente é reequilibrar os descalabros disfuncionais
a desigualdade, tanto social quanto territorial, no uso desse espaço de São Paulo. E, então, uma população que começa a parar, estagnar, permite a gente, então, pensar a cidade não para colher um crescimento, mas justamente para se reorganizar. E é disso que trata o plano. Ao mesmo tempo, a gente sabe disso, isso é inconteste, que a gente está vivendo uma crise ambiental muito séria e que tende a piorar. E o modelo de urbanização é muito responsável por essa crise ambiental. E se a gente não alterar o nosso paradigma de ocupação do território, a gente não vai ter condições de enfrentar isso. É sério e veio para ficar. Uma outra questão que também é muito importante, que é a questão econômica. São Paulo, todo mundo conhece a história, se fez como a grande metrópole industrial do Hemisfério Sul. Hoje passa por um forte e intenso processo de reestruturação produtiva, onde a produção industrial propriamente dita não é o carro forte, a locomotiva da cidade e da metrópole. A gente precisa, então, repensar como a gente vai organizar essa economia e que nova economia é essa, justamente quando a gente sabe que o motor hoje das economias é fundamentalmente aquilo que se passa na cidade. Enquanto o agronegócio participa com 23% do PIB nacional, a metrópole de São Paulo participa com quase 20%. E a gente precisa pensar, então, que economia ou que economias são essas que a cidade contemporânea acolhe e como a gente pode justamente promovê-las, incentivá-las, porque São Paulo precisa se reinventar. Como é que a gente vai enfrentar isso do ponto de vista de uma visão de cidade e do marco regulatório? A gente, grosso modo, divide a cidade em 3 grandes grupos territoriais, espaciais, para os quais vão incidir toda uma sorte de ações, programas, planos, regulações e tudo mais. Em primeiro lugar, a Hermínia já colocou aqui a questão das bordas da cidade. São Paulo tem um patrimônio incomensurável. Hermínia falou do sul, da Zona Sul, mas é bom lembrar que a Cantareira, o Parque da Cantareira, é a 5ª maior floresta tropical em área urbana do mundo. É um patrimônio gigantesco. E a gente precisa pensar que as estratégias do passado de proibição do uso desse território não deu certo. Botar plaquinha escrita é proibido pisar na grama nunca funcionou. A gente precisa preservar pelo uso e não pela proibição do uso. E para isso a gente precisa construir estratégias. O plano diretor traz a zona rural justamente para poder garantir acesso a linhas de financiamento para produção orgânica, juntamente com a estratégia de promoção do ecoturismo, visa justamente fomentar formas de uso sustentáveis nesse território e, a partir disso, oferecer outras possibilidades de preservação. Eu vou voltar à questão da agricultura no final da minha fala. O segundo grande grupo é o seguinte: bom, se a cidade não vai crescer tudo isso, ainda que a gente precise debelar o déficit habitacional, hoje, dependendo do cálculo, 350 mil unidades, até o final de vigência do plano diretor, se não fizermos nada, esse déficit vai ser 770 mil unidades, até porque a população vai crescer ainda 1 milhão na cidade, 2 milhões na metrópole, e a estrutura familiar está se alterando, tem 1/3 da população vivendo em condições precárias. Infelizmente ou felizmente, a gente tem que continuar a construir. Se a gente quer preservar essas áreas e se a gente não quer, então, manter esse processo extensivo da urbanização, a gente tem que construir por dentro da cidade e a gente, então, estabelece uma estratégia e uma lógica. Vamos priorizar a transformação, vamos intensificar a transformação, desta vez em paralelo, em conjunto com a expansão da infraestrutura de transporte coletivo de média e alta capacidade. Ou seja, diferentemente do passado, onde a expansão do sistema viário de locomoção
foi calcado nas avenidas e avenidas expressas que pressupunham o desadensamento do seu entorno imediato para não impactarem no fluxo viário, a gente está fazendo o contrário. Vamos regrar e vamos permitir o adensamento justamente onde a infraestrutura já existe ou ela será instalada. E, para isso, a gente criou um mecanismo dinâmico, um gatilho, como a gente chama. Esse regramento já está pré-definido e, sempre que houver uma ordem de serviço para uma nova infraestrutura, corredor de ônibus, metrô, monotrilho, expansão da civil, o que seja, a gente, então, libera a possibilidade desse território diretamente associado de ser transformado. A gente está falando aí em algo que está em torno de 12% da área urbanizada da cidade e que, com a expansão futura do sistema de transportes, pode chegar a 18%, 20%, que é uma área relativamente pequena. Mas o importante é que, dessa vez, o que está se fazendo é intensificar essa transformação, incentivar que essa transformação não só acolha a habitação, mas também comércio e serviços. Essa será uma transformação organizada na forma de uma rede articulada e uma rede que tem condições de difusão das oportunidades de cidade por toda a cidade. Ela não se está focada apenas no dito centro expandido, mas justamente as novas linhas, elas se destinarão à articulação de São Paulo, do centro expandido, com as outras áreas do município, onde os bairros do que a gente chama o anel intermediário são até os prioritários. Isso é muito importante para a desconcentração e para um maior equilíbrio de todas as funcionalidades da cidade. E, por fim, há o restante. E o que é o restante? O restante é esse grande conjunto de bairros, de zonas, de situações, de territórios que, de certa forma, abrigam a vida habitual, abrigam o nosso cotidiano. E é o que a gente chama miolos, né? São territórios miolos porque eles estão entre as linhas dessa rede. E aí é um grande desafio agora, futuro, porque esse é um pleito muito legítimo e muito intenso por parte da população, que é justamente, então, com que processos e que estratégias a gente vai começar a qualificar esses miolos, qualificar essa vida cotidiana, esses territórios da vida cotidiana, de uma maneira que o sistema de planejamento se aproxime da população local, etc, etc, etc. Esse é um desafio que a gente não consegue dar conta agora, nesse momento, em que a gente está, de certa forma, construindo todo esse arcabouço lógico. Mas ele está já introjetado em toda o marco regulatório que está sendo feito, e o ano que vem a gente começa a dar um passo nesse sentido, que é justamente a elaboração com a população. A gente já está fazendo a metodologia interna com a população dos planos regionais. Mas é muito importante a gente ter em vista de que esses processos locais, eles só terão vitalidade, força e legitimidade a partir do momento em que o processo de descentralização política também se fizer. Isso é um grande gargalo que, infelizmente, não está acontecendo a contento. E tem um quarto, eu falei de 3, mas permeando tudo isso, tem um quarto território que é muito importante, que no plano diretor se chama macroárea de estruturação metropolitana. O que é a macroárea de estruturação metropolitana? É um território muito estratégico na cidade de São Paulo, para onde valem instrumentos e estratégias e planos muito específicos. Que território é esse? Grosso modo, são as planícies fluviais, os principais rios da cidade. Tietê, Pinheiros, Tamanduateí, com alguns rabichos que ligam essas planícies fluviais com os municípios da região metropolitana. Esse é o território que, de certa forma, amparou o nosso processo de industrialização e urbanização, com o advento da ferrovia, com a canalização dos rios, geração de energia, saneamento das várzeas, implantação do Parque Fabril dos bairros operários e, posteriormente, também do sistema das avenidas marginais. Essa é a grande estrutura lógica que responde à capacidade de São Paulo de ter crescido como grande cidade industrial. Ora, se estamos vivendo um processo de reestruturação produtiva,
se nós estamos revendo as formas de uso do território e das infraestruturas, é aí que a gente precisa centrar os nossos esforços. Por quê? Porque a gente não quer mais o trem, não precisa mais do trem para transportar cargas, mas sim para transportar gente. A gente não quer mais as marginais como vias expressas, rodovias dentro da cidade, a gente quer reduzir a velocidade para 50 km por hora para começar a domesticá-las e poder lentamente fazer a cidade se reaproximar com as águas, que não queremos mais que sejam simplesmente esgotos a céu aberto para dejetos domésticos e da produção industrial. E todo esse vasto patrimônio fabril subutilizado é fundamental para que a gente possa, nele, empreender as grandes transformações que vão poder preparar São Paulo para o futuro, para o século XXI. O que é a macroárea de estruturação metropolitana, se não o nome técnico daquilo que se chama Arco do Futuro? E para lá, para o Arco do Futuro, a gente está empreendendo um monte de ações que eu não vou aqui listar, mas tanto de projetos específicos, obras específicas, quanto também de planos mais abrangentes que visam toda uma pactuação das formas de renovação do uso desse território. A gente já renovou a lei da operação urbana Faria Lima, a gente vai fazer o mesmo agora até o final do ano com Águas Espraiadas, aprovamos a Água Branca, estamos debatendo já o bairro do Tamanho do ETI, e até o ano que vem a gente lança o plano do chamado Arco Tietê, sem contar todos os perímetros de incentivo fiscal e projetos específicos nas áreas mais afastadas. Esse é um debate que a gente está travando a partir das estratégias de projeto essas que a gente está entendendo como de estruturação de projetos, ou seja, onde a modelagem urbanística se relaciona com a modelagem jurídica, a modelagem econômica financeira e os processos participativos de pactuação do futuro que se quer para essas áreas. E eu queria acabar a minha fala retomando a questão da agricultura, que de fato é muito importante. A gente está experimentando, ensaiando uma outra forma de pensar projetos também para a cidade. A gente está entendendo que projeto, eu sou arquiteto por formação, o projeto não é só o desenho, né? Aquele projeto clássico, mas o projeto também pode ser entendido como o conjunto de ações que articulam políticas, planos e, sobretudo, processos produtivos. Projeto pode ser aquele que constrói cadeias produtivas. Ora, se a cidade é esse grande locus da produção contemporânea, a gente entender as cadeias produtivas que acontecem aqui dentro e poder estruturá-las passa a ser fundamental. Uma delas é justamente a da agricultura orgânica. Bom, qual a questão? São Paulo não pode se expandir mais, como a gente falou, sobre as áreas de proteção ambiental. Como fazer? Vamos, então, achar formas de uso. Uma delas, qual é? A agricultura. Como dar possibilidade desses produtores muito vulneráveis ganharem condições de financiamento? Vamos instituir a zona rural e vamos, então, dar acesso a isso. Mas tudo bem, eles estão produzindo, a gente coloca equipes de formação para melhorar a produção, mas eles precisam de mercado. Onde que está o mercado? Ora, a prefeitura, por outro lado, é responsável por 2 milhões de merendas por dia, toneladas e toneladas de alimentos. A Prefeitura de São Paulo, ela é já um gigantesco mercado. Bom, como é que a gente faz isso? A gente, então, pega uma lei que permite à Prefeitura gastar mais com orgânicos, porque, evidentemente, não basta apenas a agricultura urbana, periurbana, mas também uma agricultura qualificada, do que com os alimentos não orgânicos. E estabelece incentivos, como os que o prefeito colocou, para que os produtores locais ganhem a prioridade. E agora não é mais a prioridade, o decreto diz que será obrigatório as compras até R$80 mil de pequenos e médios produtores, que são justamente esses que a gente quer empoderar e quer fazê-los ficarem nessas suas terras e não se seduzirem a um pequeno lucro imobiliário na promoção desses assentamentos irregulares.
Só que a gente tem, então, o produtor, a gente tem o mercado, a gente precisa ligar uma coisa para outra, e isso se passa através da logística. E a gente está agora tentando contratar um plano de logística, já temos uma proposta muito interessante, justamente para ir encaminhando mais uma etapa de toda uma cadeia que é muito mais complexa do que essas fases que eu estou descrevendo. Essa é uma pequena experiência, né? Mas que, se a gente souber replicá-la para outros setores, para outras cadeias da cidade, de fato a gente vai ver o quão potentes são as políticas públicas quando, de fato, elas são feitas de maneira a articularem-se entre elas, a articularem-se entre as políticas setoriais, visando justamente concretizar a visão de cidade, as estratégias que se quer para melhorar a vida da população, que, evidentemente, tem que ser o objetivo primeiro. Obrigado.